Pessoal, vou começar a apresentação do trabalho da equipe do Grupo 6, a continuação do capítulo 19. E minha parte aqui começa com uma sociedade em transformação. A sociedade do Império era concedida de 3 segmentos. O primeiro segmento era o segmento dos brancos, que era realmente com boas famílias, grande propriedade de terra. O segundo segmento era o segmento dos escravos, cujo trabalho proporcionava a economia imperial. O dos escravos, o dos povos, cujo reunia os profissionais, os elementos de baixa renda, os negros, e todo o que sobrava, todo o resto sobrava. E aos poucos se desenvolveu um novo setor. Esse setor era o setor dos profissionais, que era o setor dos profissionais chamado camadas médias urbanas, que era integrado por profissionais mais qualificados que se sustentavam da sua própria renda. Com isso, no meio desses profissionais tinham os médicos, os escultores, os advogados, professores de música, e entre outros. E os brancos, pobres, eles trabalhavam como vendedores e caixeiros. Os negros trabalhavam com artesão, alfaiataria, como costureiro, e eles tinham uma grande disputa com o comércio internacional, principalmente com os franceses e com os ingleses. E essa transformação na cidade portuária era muito vantajosa, porque o Rio de Janeiro era muito desenvolvido. E essas transformações eram muito destacadas, que o Rio de Janeiro era muito desenvolvido, tinha poucas cidades com desenvolvimento do Rio de Janeiro, principalmente a cidade do interior não se destacava tanto como a cidade portuária. Eu vou falar agora dos incentivos à produção industrial. Desde o Tratado do Comércio, a Inglaterra assinou o tratado em 1910, os mercadores ingleses tinham uma taxa da importação de 15%. Aí o ministro da Fazenda, Manuel Alves do Branco, criou uma tarifa. Essa tarifa ficou conhecida como Alves de Branco. Essa tarifa, acima de 3 mil artigos, era cobrada uma taxa de 60% dos produtos similares aos brasileiros e 30% dos produtos que não eram similares aos brasileiros. Com isso, a industrialização brasileira cresceu muito. Depois de um tempo, muitas indústrias brasileiras se desenvolveram rápido por causa dessa tarifa, e também apareceu a mão de obra infantil. E com isso, muitas crianças trabalharam nesse tempo da industrialização do Brasil. E em 1870 era muito comum encontrar crianças trabalhando no lugar de adultos. Com isso, as empresas não gastavam muito, pagavam pouco e lucravam mais, né? Eu vou falar agora sobre o fim do tráfico negreiro. Em 1845 houve uma represália na implantação da tarifa de Alves de Branco. E com isso o parlamento britânico aprovou um projeto de lei. O projeto de lei foi criado por George Aberdeen, mas o nome da lei é Bill Aberdeen, o nome da lei. E com isso, acabou com o tráfico negreiro na Inglaterra. E com isso, todos os navios que vinham para a Inglaterra eram totalmente vistuários, que era pesquisava geral para ver se tinha tráfico de negros nesses navios. E com isso, o tráfico negreiro na Inglaterra foi banido totalmente. Com isso, os negros, se você ainda fosse querer comprar escravos, o preço dos escravos dobraram, tiveram que fichar os negros nas empresas. E até a empresa de açúcar nas Antilhas cresceu o preço da açúcar por causa que tiveram que empregar os negros. E com isso, o Brasil, em 1810, começou a estudar esse projeto de lei para que no Brasil acontecesse a mesma coisa, que expandisse o tráfico negreiro no Brasil. Só que no Brasil demorou muito, o rei Dom João ficou enrolando muito tempo, e com isso, 35 anos depois,
depois de ter enrolado muito, foi que o projeto de lei começou a ser aprovado, porque 5 anos depois foi que criaram uma lei no Brasil conhecida como Eusébio de Queiroz. Essa lei extinguiu totalmente o tráfico de negros para o Brasil, o preço dos escravos negros dobrado. Com isso ficou muito ruim de traficar negros para o Brasil. Bom, gente, eu fiquei com a modernização agressiva. Isso ocorreu com o fim do tráfico de escravos, liberaram vários recursos para ser investidos em outras áreas, principalmente em áreas urbanas. Em 1850, no Rio de Janeiro, foram fundados vários centros, indústrias, alguns bancos, companhias e etc. Nesse tempo, o governo incentava impostos, ele pagava menos impostos ao vender as máquinas. Com isso, o cara que comprava as máquinas tinha mais crédito para investir no seu negócio. Com a melhoria dos transportes, sobrou mais mão de obra escrava para trabalhar no cultivo, que principalmente nessa época era cultivo de café. A cidade do Rio de Janeiro foi renovada, trocando as carruagens puxadas a cavalo por bondes puxadas a burro, que logo seriam trocados por bondes elétricos, conforme da sua saudação de chegar à industrialização dessa cidade. A elite resolveu refinar os seus costumes. Nesse tempo, já eram comuns professores de francês e professores de piano em casa. Nesse mesmo tempo, as mulheres, principalmente, ganharam o hábito de ler principalmente as obras de José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo, que ele falava que as categorias a elite devia casar com a elite, pois para continuarem com seus bens e com seu cargo na sociedade. A diversão preferida da elite era os teatros europeus e livros e canções livres. Dom Pedro era muito apaixonado por ópera. Aí resolveu investir nessa música europeia, dando bolsas para que os alunos pudessem estudar e cantar essas músicas, dando bolsas que eram patrocinadas pelo Estado. Nesse tempo, tinha umas festas que eram chamadas saruás, que eram feitas na casa de personagens principais da corte, que eram lá que eles se reuniam para dançar, escutar música e resolver os seus problemas políticos e econômicos. Nesse tempo também já estava ocorrendo o carnaval, onde as elites e o pessoal iam para as ruas, junto com os escravos também, para todos eles brincarem. Uma brincadeira de estudo, que era o mela-mela de hoje, como o povo fala. Mas, nesse tempo, não era só essa brincadeira, só festa. Também, ainda estava havendo, não nesse canto, mas em outros, os escravos ainda estavam morrendo na escravidão, e as crianças estavam sendo exploradas, e as mulheres também estavam ainda sofrendo abuso sexual. Aí eu vou falar agora um pouco sobre a Lei das Terras. Essa Lei das Terras foi fundada em 1850 pelo Parlamento, que ele defendia sua tese, dizendo que não podia mais ganhar terra sendo doada, tinha que comprar a terra e passar o papel, na paróquia, ter a assinação da paróquia. Nesse tempo, como estava havendo muito café, muita colheita de café, muitos imigrantes vinham para o Brasil para essa colheita. E como os escravos também estavam sendo liberados, eles vinham para cá trabalhar com os grandes fazendeiros, com a parceria e o comunato. A parceria era onde os caras trabalhavam em troca de alguma coisa. Eles davam o trabalho em troca do produto que o cara da fazenda estava oferecendo. E com isso, muitos
e migraram para o Brasil. Na década de 1870, já estavam 350 mil imigrantes no Brasil. Meu nome é Cláudio, eu vou ficar aqui com a Guerra do Paraguai. Em 1811, o Paraguai se tornou-se um país independente. E em 1813, José Gaspar de Franquia assumiu o poder. Ele era uma pessoa muito rigorosa e governava o país com mãos de ferro. Logo depois da sua morte, Carlos Antônio Lopes assumiu o poder do Paraguai. Só que ele não fez muitas modificações no Paraguai, ele somente atualizou, deu uma incrementada, digamos assim, continuou com o rígido e também apoiou o não analfabetismo e a servidão, ele aboliu também. Aí ele incrementou as indústrias e logo depois, em 1862, houve a sucessão para Francisco Solano Lopes, no caso do seu filho. Já no Uruguai, estavam havendo os conflitos entre duas facções. As facções eram os blancos e os colorados. Os blancos e os colorados, havia essa intriga, essa briga por causa do poder no Uruguai. Eles brigavam e eles contavam muito com apoios. Os colorados apoiavam os brasileiros e os argentinos apoiavam os colorados. Já Francisco apoiava os blancos. A espera da oportunidade que Francisco esperava foi quando o Brasil enviou uma frota ao Uruguai para poder ajudar os colorados. Lembra que eu falei que o Brasil e a Argentina apoiavam os colorados? Então, logo depois do envio da frota, Francisco ele se propôs uma mediação entre essa guerra. Mas isso foi tido para o Brasil e a Argentina como uma piada, um humor diante disso. Diante disso, o ditador paraguaio ele rompeu qualquer tipo de aliança com o Brasil e fez com que o Brasil não navegasse nos mares nas águas paraguaias. Ele invadiu a província do Mato Grosso e assim deu início à Guerra do Paraguai. Os paraguaios eles invadiram a província de Corrientes, na Argentina. Dali eles tinham o plano de ir para o Rio Grande do Sul e depois o Uruguai. Ele contava com ajuda local e de vizinhança. Mas, para surpresa dele, em 1865, seu plano deu errado. Ele perdeu a batalha e, apoiados pelo Brasil, os colorados retomaram o poder no Uruguai. E o Paraguai declarou guerra à Argentina. Assim que ele declarou guerra à Argentina, em março, o Brasil fez um tratado da Tríplice Aliança entre o Uruguai e a Argentina. No caso, seriam os três: Brasil, Uruguai e Argentina. Logo depois dele fazer o tratado da Tríplice Aliança, Lopes sentiu a derrota. Ao sentir a derrota, ele conseguiu ganhar umas vitórias ainda, conseguiu dominar o Rio Grande do Sul e umas vitórias ainda. Mas suas tropas foram destruídas pelos brasileiros, os navios do Paraguai foram destruídos pelos brasileiros e as tropas deles, vamos dizer que ficaram isoladas no Brasil. E com isso tudo, eles perderam o controle do Rio Paraná, que era, para ser mais específico, era o único rio que dava acesso ao exterior. E com isso, com essa derrota, com todos esses acontecimentos que veio acontecer com o Paraguai, em 1 de março de setembro, dia 1º de março para ser mais exato, de setembro, Lopes foi assassinado no combate de Cerro Cora. Nessa última batalha, eles só tinham ao total 300 homens.